Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da EQI Research. Vou te dar alguns avisos antes de começar, tá? Se você ainda não está sabendo, a EQI Research está com um período de degustação. Esse período é gratuito, tá? Aqui no link da descrição desse vídeo você vai ter acesso, vai poder se cadastrar e ter acesso a todo esse conteúdo. A gente publica relatórios de ações, relatórios de fundos imobiliários, morning calls, relatórios diários sobre os principais relevantes do dia anterior e toda a nossa estratégia de análise de investimentos. Então é só acessar o link de convite que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Ainda na descrição do vídeo você vai ter a nossa planilha de checklist de FIIs, a nossa planilha de análise de checklist de FIIs, como eu faço passo a passo para analisar qualitativamente um fundo imobiliário. Também temos um guia que compara investimento imóvel com ações. Enfim, você vai ter vários materiais, várias ferramentas gratuitas aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, e antes de começar, ajude, por favor, o YouTube a levar esse vídeo para mais pessoas. Então, clica no sininho, se inscreve no canal, já deixa nosso like aqui. Hoje a gente vai falar sobre a carteira recomendada, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá? Então já se inscreve no canal e assim você não vai perder nenhum outro conteúdo, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar. Eu sou a Carol Borges, analista de fundos imobiliários da EQI Research, e hoje eu vou fazer a nossa primeira revisão da carteira de fundos imobiliários para o ano de 2023. Vamos começar com um cenário para o ano de 2023, o que nós estamos vislumbrando que irá acontecer nesse ano. Bom, nós estamos com a expectativa de inflação mais alta em 2023. Isso pode frear a queda dos juros futuros e assim os ativos de risco. Os ativos negociados em bolsa, como fundos imobiliários e ações, eles acabam exigindo um maior prêmio e aí as cotações no mercado secundário, as cotações no ambiente de negociação acabam ficando um pouco pressionadas de maneira geral, tá? Mas o que isso nos leva também? Bom, com isso, ativos de renda fixa passam a ter uma remuneração nominal maior. Então aqui eu estou falando daqueles ativos indexados ao CDI e indexados ao IPCA, por exemplo. Sendo assim, os fundos de papel, eles deverão continuar sendo os principais pagadores de proventos agora em 2023. O que é importante, tá? Os principais pontos que agora, sempre são pontos importantes, mas principalmente agora que o investidor deve se atentar é justamente ao risco de crédito desses CRIs. Tá? Que no final das contas são os ativos que estão por trás de um fundo de papel em sua maioria. Então o investidor tem que tomar cuidado com esse risco de crédito, com o risco de inadimplência e conseguir ajustar o risco que ele está tomando naquela operação com o retorno esperado dessa operação. Este será o principal desafio agora em 2023. Falando um pouquinho então sobre os fundos de tijolo também, bom, os fundos de tijolo, como eu mencionei no início do vídeo, eles podem ter ali suas cotações pressionadas enquanto nós não visualizarmos uma tendência de queda dos juros futuros. No entanto, quando a gente olha para o operacional desses fundos, o operacional segue crescendo. Por exemplo, em fundos de shoppings. Fundos de shoppings já estão com nível de inadimplência mais baixo, já estão registrando faturamentos superiores ao período pré-pandemia e esse faturamento está crescente. Indicadores operacionais, como as vendas por metro quadrado, NOI por metro quadrado, são todos indicadores que estiveram em constante crescimento ao longo do ano passado e a nossa expectativa é que se mantenham em patamares elevados neste ano também. Bom, passando agora um pouquinho para os fundos de galpões logísticos, para o setor de galpão logístico. Bom, o setor de galpão logístico, ele registrou um aumento real no preço pedido por metro quadrado ao longo de 2022, e esse aumento real no preço pedido por metro quadrado vem justamente do registro da menor vacância histórica. Então, estamos no patamar de menor vacância já registrado para o setor. Isso com uma menor oferta de áreas, com uma maior demanda por áreas também, o que acontece? O preço do aluguel por metro quadrado subiu, subiu consideravelmente no ano passado, na média. O que a gente tem para visualizar nesse novo ano? Esse novo ano a gente deve ter sim um aumento na oferta, a gente tem um estoque projetado relativamente alto. No entanto, os fundos de galpões que são bem localizados, que estão naquelas regiões primárias, aquelas regiões próximas a grandes centros, o que a gente chama de raio 30, raio 60, né, que estão até 30 ou 60 quilômetros das principais capitais do país, esses galpões, sendo bem construídos e estando com bom acesso a rodovias e as principais vias de acesso a essas cidades,
eles sim vão continuar tendo grande demanda ao longo de 2023. Então, a gente segue bastante confiante no setor, talvez não com tanto aumento real assim no preço pedido por metro quadrado no aluguel, mas sim com uma alta demanda, um eventual aumento da vacância, mas algo relativamente baixo. E estamos sim esperando que o setor continue sendo resiliente ao longo de 2023. Para o setor de lajes corporativas, o segmento ainda continuará sendo talvez o mais desafiador ao longo do próximo ano dentre os fundos de tijolo. Porque o setor ele acaba exigindo um prêmio de risco maior, é um setor mais cíclico, é um setor que historicamente exige sim que esse prêmio de risco seja ajustado e como a gente comentou aqui no comecinho desse vídeo, temos aí esse cenário de alta inflação e alta taxa de juros ainda ao longo de 2023. No entanto, também olhando para o operacional dos fundos de lajes, a gente percebeu que as boas lajes, elas vêm conseguindo reduzir a sua vacância, não tanto quanto os fundos de galpões, como nós comentamos anteriormente, mas elas estão sim também reduzindo a sua vacância e a procura por essas lajes em regiões mais óbvias, em regiões premium, principalmente da cidade de São Paulo, continua sendo alta. Então, o setor de lajes ele acaba sendo uma opção para aquele investidor que pode abrir mão dos dividendos, pode abrir mão da renda nesse curto prazo, esperando que ele melhore no médio e longo prazos, tá? Então, nós podemos perceber no mercado secundário ativos sendo negociados abaixo do preço realizado, abaixo das transações imobiliárias que são realizadas e também sendo negociados abaixo do próprio custo de reposição. Então, sim, o setor de lajes ele pode ser um setor que pode entregar um bom rendimento no médio e longo prazos, mas no curto prazo ele vai continuar sendo mais desafiador. O pagamento de renda, aquele investidor que quer uma renda imediata, talvez não seja o setor que vai conseguir entregar isso ao longo do próximo ano. Bom, vamos então falar da nossa carteira recomendada, tá? Estou colocando aqui na tela agora o gráfico de desempenho da nossa carteira recomendada ao longo do último período, desde a última revisão até o dia de hoje. A última revisão foi feita em 13 de dezembro de 2022, então, até esse período, até hoje, dia 19 de janeiro, a carteira apresentou um desempenho de menos 0,04%. Então, um desempenho praticamente estável, frente a menos 0,08% do IFIX, que também teve um desempenho basicamente estável ao longo do período. O grande destaque da carteira vai justamente para o aumento dos dividendos. Então, no período anterior, a carteira entregou 0,8% ao mês de dividendos. Tá? Neste período agora, neste último mês, o dividendo da carteira, o dividendo mensal da carteira subiu para 0,98%. Por que isso aconteceu? Primeiro motivo foi o aumento da participação de fundos de recebíveis na carteira, então a gente já vem aumentando a nossa exposição a fundo de recebíveis desde o ano passado. Então, com esse aumento, o fundo de recebível tem pagado um dividendo superior, então conseguimos um aumento no dividend yield da carteira devido a essa estratégia de alocação macro diferenciada. E também devido a pagamentos não recorrentes que aconteceram em dezembro. Então, como os fundos precisam ajustar a sua distribuição para 95% do lucro caixa auferido no semestre anterior, alguns realizam as distribuições não recorrentes, como foi o caso do HGRU11, foi o grande destaque de dividendo da carteira no último mês. Vamos falar então das modificações da nossa carteira. O que nós vamos modificar agora para esse próximo período? Nós iremos aumentar a exposição da carteira um pouquinho em fundos de recebíveis, tá? Então, nós optamos por adicionar KNIP11, CANIP, o fundo da Quineia de índice de preços. Esse é o maior fundo imobiliário da Bolsa em termos de patrimônio líquido, tá? Ele tem 7,5 bilhões de reais em patrimônio líquido. Bom, por que a gente optou por aumentar a exposição da carteira aos fundos de recebíveis? Justamente por conta do que eu comentei no comecinho desse vídeo. Então, a gente tem sim essa expectativa de inflação mais alta, juros mais altos. Visualizamos que a expectativa, a perspectiva de rentabilidade do CANIP 11 está bem positiva. Além disso, o CANIP está sendo negociado a 0,94 do valor patrimonial, 94% do seu valor patrimonial. Então, ele está com deságio no mercado secundário frente ao seu valor patrimonial. Isso nos dá uma certa margem de segurança para recomendar o investimento em CANIP 11. Então, é um fundo que possui 97 CRIs no seu portfólio, então tem um portfólio bem diversificado. Historicamente, ele tem devedores com um bom risco de crédito, com uma linha de investimento bem conservadora
Então é um fundo que nos dá, além dele estar com esse deságio, ele tem uma certa segurança histórica nas suas operações. Bom, para possibilitar a entrada do Canip na nossa carteira 11, nós precisamos retirar um fundo e nesse sentido, né, seguindo com a nossa tese de investimentos, nós resolvemos então tirar da carteira nesse momento o PVBI 11, tá? Por quê? Selecionamos o PVBI 11 nesse momento, justamente por conta daquela perspectiva para o setor de lajes de um modo geral que nós comentamos no início desse vídeo. Então, nós vemos que o potencial ali entre Canip e PVBI acaba sendo favorável ao Canip nesse momento, então a gente vai se expor ao mercado de lajes corporativas agora via a LZR11, que tem ali, não tem, claro, o mesmo portfólio, não tem a mesma tese de investimento, o mesmo portfólio. E por quê? Decidimos substituir então o PVBI pelo Canip. O setor de lajes corporativas, como a gente comentou aqui no início do vídeo, ele vai ser sim mais desafiador nesse próximo ano. Então a gente tem visto um potencial melhor, um potencial mais favorável para o Canip nesse momento. É claro que o PVBI tem excelentes imóveis, está com uma vacância extremamente reduzida, está fazendo uma incorporação interessante agora dos imóveis do Vila Olímpia Corporate, também diminuiu sua vacância, né, zerou sua vacância aí no final do ano passado. Ele é sim um excelente fundo, com excelentes imóveis, super bem localizados. O que nós estamos ajustando aqui é justamente a estratégia para o momento do mercado. Então estamos atualizando, colocando agora a nossa carteira com 50% de fundos de recebíveis imobiliários e o restante aí separado em diversos outros setores, tá? Bom, a composição atual da carteira é essa que está aparecendo na tela agora. Então a gente tem a LZR11. A LZR11 participa em 10%, né? Todas as composições, todos os pesos são iguais na carteira, todos correspondentes a 10%. O ALZR, então, é um fundo de lajes ou híbrido, né? Ele tem ali 49% de lajes corporativas e aí outros setores, galpões refrigerados, galpões secos, data centers. Também fez recentemente uma nova aquisição com caixa que ele está com bastante caixa, então ele fez a aquisição do Tesser 11, 88% das cotas do Tesser 11 agora são de propriedade do ALZR 11. O BTLG 11, fundo de galpões logísticos, ele tem essa exposição a galpões mais próximos dos grandes centros, aqueles galpões no raio 30, no raio 60, também baixa vacância, excelente portfólio. Também seguimos ali com a nossa carteira de papel, CVBI 11, Canip agora, RBRY e VGIR 11, daqui a pouquinho eu vou mostrar como que ela ficou distribuída. Também temos ali exposição HGRU 11, ali no setor de varejo, né, renda urbana, um pouquinho de educacional, então é um fundo que está fazendo uma reciclagem interessante do portfólio, tem distribuído um bom lucro aos seus cotistas e também está fazendo aquisições interessantes, como o Dutra 107 no final do ano passado. Seguimos também com o LGCP11, o fundo que tem participações modulares em galpões logísticos. É um fundo um pouco menor, ele tem uma ABL menor, mas ele é bem diversificado em termos de localizações, tem uma boa gestão que tem feito ali alocações rápidas e absorvendo vacância rapidamente. E também, continuando aí no setor ali de shopping e varejo, estamos com o Mall 11. O Mall 11, ele entra ali naquele segmento de shoppings que tem aquela baixa concorrência. Tem uma concorrência, eles são shoppings dominantes em suas regiões, então mesmo que a gente tenha um aumento de inflação, o aumento de inflação acaba por reduzir o consumo, justamente porque ele diminui o poder de compra da população, mas shoppings dominantes, shoppings que têm baixa concorrência, eles conseguem passar por esse momento de uma maneira mais tranquila. Então também estamos expostos ao segmento de shopping centers aqui na nossa carteira, via Mall 11. Bom, com a parte de recebíveis imobiliários, em relação à parte de recebíveis imobiliários da carteira recomendada, a gente tem agora 5 fundos de papel, CVBI, HGCR, Canip, RBRY e VGIR 11, como vocês estão vendo aí na tela. Considerando as taxas médias de cada um desses portfólios, a nossa carteira tem hoje 53% indexados ao IPCA e 35% indexada ao CDI, tá? Então a gente tem um mix, né? Nós estamos diversificados em relação a esses indexadores. O prêmio médio da carteira em relação ao IPCA é IPCA mais 8,5% e em relação ao CDI é CDI mais 4,4%. São prêmios bastante interessantes pelo nível de risco que esses ativos correm, tá? A gente está optando aqui por ativos com baixo a médio risco de crédito e que tem sim um pagamento de cupom interessante nos seus ativos.
Bom, para ter uma visão geral da carteira agora, aqui está, esse gráfico aqui mostra como está a divisão por setor da nossa carteira, tá? E aí a gente compara também com o IFIX. O IFIX é a barra verde escura, nossa carteira é a barra cinza. A gente tem ali uma exposição um pouquinho acima no setor de recebíveis imobiliários, então enquanto o IFIX tem 45% de fundos imobiliários de recebíveis, a nossa carteira está com 50% em fundos de recebíveis. De logísticos, nós estamos bem aderentes ao IFIX nesse sentido também, um pouquinho acima. Logístico no índice é 17%, a nossa carteira 20%, representada ali por BTLG e LGCP11. Outros, a gente tem na nossa carteira outros ali, o ALZR e o HGRU, então um pouquinho ali 20%, um pouquinho também acima do índice. E aí shopping e varejo, o setor de shopping aí representado pelo MOL 11, a exposição a 10% frente a 7,4% do IFIX, tá? Os demais setores ali, agronegócio, fundos e lajes comerciais, lajes puramente comerciais, né, lajes corporativas, fundos imobiliários que são 100% lajes corporativas, nós não temos exposição nesse momento. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha tudo ficado bem claro para você. Se você tem alguma dúvida, se você quer acessar principalmente o relatório completo, onde eu comento detalhadamente nossa tese de investimento, o cenário para o próximo ano, é só, novamente, acesse aqui o nosso período de degustação da EQI Research. Você vai ter acesso completo a todas as nossas análises, não só de fundos imobiliários, mas também de todas as nossas estratégias de investimentos, tá? Muito obrigada e até a próxima!